A sociopatia é um transtorno de personalidade que compartilha algumas semelhanças com a psicopatia, caracterizando-se por comportamentos antissociais, falta de empatia, manipulação e desconsideração pelas normas sociais e pelos direitos dos outros. Tanto a psicologia quanto a neurociência se dedicam ao estudo desse transtorno para compreender suas origens e manifestações. Na psicologia, a sociopatia é considerada um transtorno de personalidade, muitas vezes associado ao transtorno de personalidade antissocial, TPAs. Indivíduos com sociopatia tendem a exibir um padrão persistente de comportamentos desviantes, manipulativos e impulsivos, frequentemente apresentando uma falta de remorso pelas consequências prejudiciais de suas ações. Fatores ambientais, como experiências traumáticas na infância, podem desempenhar um papel no desenvolvimento desse transtorno. Do ponto de vista neurocientífico, estudos têm investigado as diferenças no funcionamento cerebral de pessoas com sociopatia. Alterações em áreas cerebrais envolvidas no processamento emocional, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico, podem contribuir para a falta de empatia e a incapacidade de conexão emocional com os outros, observadas nesses indivíduos. A interseção entre a psicologia e a neurociência na compreensão da sociopatia oferece uma visão mais abrangente dessa condição. A compreensão das bases biológicas e psicológicas da sociopatia pode ser fundamental para o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais eficazes, como terapias comportamentais e programas de reabilitação, visando a redução dos comportamentos antissociais e a melhoria de qualidade de vida dos indivíduos afetados. Embora a sociopatia continue sendo um campo complexo de estudo, a combinação de insights da psicologia e da neurociência é essencial para uma compreensão mais profunda e para o desenvolvimento de abordagens mais efetivas no tratamento e na gestão desse transtorno. Os indivíduos com sociopatia, como dissemos, não conseguem entender os sentimentos dos outros e, além disso, quebram regras, tomam decisões impulsivas e não sentem culpa ou remorso. Ainda, pessoas com transtorno antissocial podem utilizar a manipulação para conseguir as coisas que almejam. Grande parte da sociedade confunde a sociopatia com a psicopatia, o que não é difícil, visto que ambos os distúrbios tratam de transtornos de personalidade. Mesmo com características semelhantes, há indícios que diferenciam tais modalidades de distúrbios. Inicialmente, vale ressaltar que a principal diferença entre os dois distúrbios está no modo como as pessoas os desenvolvem. A psicopatia é considerada uma condição inevitável do indivíduo. O psicopata já nasce psicopata. Por outro lado, a sociopatia pode ser desenvolvida durante a vida, através das experiências sociais do indivíduo. Os psicopatas tendem a ser indivíduos com comportamento controlado e calculado, diferente dos sociopatas que geralmente são impulsivos e espontâneos. Em relação ao remorso, os sociopatas podem empatizar com algumas pessoas e até sentir culpa por ferir pessoas próximas, o que não acontece com os psicopatas, já que não sentem nenhuma empatia ou culpa. Em relação ao cometimento de crimes por indivíduos com esses tipos de distúrbios, pode-se dizer que, quando um sociopata comete um delito, deixa vestígios em razão de, na maioria das vezes, serem crimes de natureza espontânea e impulsiva. Por se tratar de pessoas com pensamento calculado e premeditado, os psicopatas conseguem cometer crimes deixando o mínimo de evidências. Há necessidade de alerta para tratar com indivíduos com psicopatia, pois são manipuladores e podem facilmente conquistar a confiança das pessoas. Essas pessoas aprendem a imitar as emoções, apesar da incapacidade de senti-las. Os psicopatas são muitas vezes educados e mantêm bons empregos. Por fim, podemos dizer que a psicopatia representa uma forma avançada da sociopatia. Portanto,
Todos os psicopatas podem ser classificados como sociopatas. Já os sociopatas não são necessariamente psicopatas, justamente por apresentarem alguns diferenciais em suas personalidades, como sentir empatia, por exemplo. A sociopatia pode ser considerada um problema real hoje em dia. Segundo Martha Stout, psicóloga de Harvard e autora do livro The Sociopath Next Door, 1 a cada 25 pessoas é sociopata. Em termos simples, trata-se de um transtorno de personalidade antissocial. Mas como entender do que se trata esse comportamento? É preciso adiantar que a sociopatia não é tão facilmente identificada em uma pessoa. Portanto, é preciso uma análise mais profunda para saber o que é um sociopata. Como já citado, um sociopata apresenta o distúrbio de comportamento de personalidade antissocial, ou seja, são pessoas que não possuem empatia e não entendem o sentimento do próximo. Geralmente, os sociopatas agem de forma impulsiva e tomam decisões sem se sentirem culpados posteriormente sobre qualquer ato que fazem. Outras características de comportamento são comuns para saber o que é o sociopata, como normas legais e regras sociais são desprezadas, falta de sentimento de culpa, não realiza uma autoavaliação e autocrítica, coloca a culpa em outras pessoas sempre, não consegue manter relacionamentos, pouca tolerância e paciência, desejo de poder e prioridade no próprio prazer, nível alto de mentiras e esperteza, personalidade essencialmente antissocial. Por apresentar essas características fora do comum, o paciente pode ser diagnosticado como sociopata. Entretanto, apenas um psicólogo especializado ou psiquiatra podem identificar a verdadeira condição. A sociopatia é um transtorno incluído no Manual de Diagnóstico e Estatísticas dos Transtornos Mentais, DSM-5, e nem o termo sociopata, na verdade, é usado pelos médicos quando o paciente é diagnosticado. Assim, quando apresenta traços sociopáticos, o paciente é classificado como portador do transtorno de personalidade antissocial. A sociopatia é frequentemente confundida com psicopatia, mas apesar de ambos serem termos aplicados a pessoas com transtorno de personalidade, há diferença entre elas. O Manual de Diagnóstico da Organização Mundial de Saúde, CID-10, aplica uma personalidade mais ousada ao psicopata. Portanto, ele não apresenta praticamente inibição, nem estresse ou medo diante situações distintas, diferente do sociopata, que pode apresentar, ainda que em nível mínimo, algum tipo de sentimento e consciência de que suas atitudes podem estar erradas. Ou seja, tudo o que o psicopata faz é de forma mais fria e calculista, e ao contrário do sociopata, este não age por impulso. Suas ações são bem planejadas.